Olá, meu nome é Luciano e hoje nós vamos revisar a equação do segundo grau e forma de resolvê-la. O que é a equação do segundo grau? Bom, é uma igualdade algébrica, né, assim como a equação do primeiro grau, com expoente 2 na variável. Se antes a gente tinha, na equação do primeiro grau, ax mais b é igual a zero, né, em que o grau aqui do x era 1, né? Agora nós teremos uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o meu expoente na minha equação é 2. Por isso a gente chama de função do segundo grau. Com a, b e c reais, ou seja, esses a, b e c são números, e o x é a nossa variável. Tá? Qual a condição que a gente precisa ter para poder ver que essa equação é uma equação do segundo grau? Precisa ter, obviamente, uma igualdade, porque a gente está falando de equação. Precisa ter uma variável, porque estamos trabalhando com álgebra e o estudo dessa variável, né? O estudo do valor dessa variável. E o expoente 2 na variável. Como eu falei antes, é a equação do segundo grau, porque o expoente da variável é 2 e ele ser o maior. Tá? Por exemplo, essa equação aqui, a gente tem 2x ao quadrado mais 4x igual, mais 6 igual a zero. Tá? A gente tem uma igualdade, a gente tem a variável x, apenas uma variável, e o expoente 2 na variável. Então, essa é uma equação do segundo grau. Nesse caso, a gente tem a variável, a igualdade e o expoente 2. Então, essa também é uma equação do segundo grau. Assim como essa, que a gente tem a igualdade, a variável e o expoente 2. No caso de termos, por exemplo, x ao cubo somando com isso aqui, não seria uma equação do segundo grau. Por quê? Porque a maior potência seria x ao cubo, então essa seria uma equação do terceiro grau. Exemplos de equações de sentenças matemáticas que não são equação do segundo grau. Essa aqui, por exemplo, a gente não tem igualdade, né? Então, essa é uma inequação. Tá? Essa daqui a gente tem a igualdade, só que não tem a variável. Então, essa é apenas uma sentença matemática. Tá? Enquanto nesse caso aqui, nós temos a variável, nós temos a igualdade, porém não temos o 2 no expoente. Isso aqui é uma equação, porém é uma equação do primeiro grau. Tá? Sobre os coeficientes, né? Se a gente tem uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, a, b e c são os coeficientes da equação. Tá? São chamados coeficientes da equação, em que a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, o b é o coeficiente que multiplica o x, e o c é o termo independente que não está multiplicando ninguém aqui, ele está apenas somando. Por exemplo, vamos lá. Nesse caso aqui, quem está multiplicando o x ao quadrado? A gente vê que tem um sinal de menos atrás e não aparece ninguém. Portanto, ele está multiplicando por 1 com sinal de menos, menos 1. Então, o meu A é menos 1. Tá? Nesse caso aqui, quem está multiplicando o x? O B. E o B aqui, nesse caso, é 2. Tá? O termo independente é menos 4. Lembra sempre de olhar o sinal. Portanto, o C é menos 4. Ok. Nesse exemplo aqui, vamos passar tudo para um lado só, para ficar dessa forma aqui que nós queremos, né? Fica 2x ao quadrado menos 5x é igual a zero. Lembrando sempre que a gente passa para o outro lado, troca o sinal. A gente tem essa forma aqui, e nessa forma o que a gente tem? Quem está multiplicando o x ao quadrado? O 2. Quem está multiplicando o x? O menos 5. E tem algum termo independente? Não tem. Quando não tem termo independente, então quer dizer que a gente está, o c é zero, porque aqui é a mesma coisa de estar somando com zero. Ok? Então, como vamos resolver a equação do segundo grau? Como vamos resolver aquele tipo de equação? Vamos começar com o tipo incompleta com b igual a zero. Tá? Ou seja, se a gente tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, se o meu b for zero, a gente vai ter quem? A gente vai ter ax ao quadrado mais 0x mais c igual a zero, né? O que isso aqui zera e acaba implicando que eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero, que é a forma geral desse tipo de equação incompleta, tá? E a solução geral para a nossa equação, como é? Eu tenho ax ao quadrado igual a menos c, porque eu passei o c para o outro lado. Depois eu passo o a dividindo, e que x ao quadrado é igual a menos c sobre a, tá? Depois eu vou tirar a raiz dos dois lados. E quando eu tiro a raiz dos dois lados, a gente tem mais ou menos raiz de menos c sobre a. Então, as soluções gerais, né, são duas, porque uma é a positiva e outra é a negativa, são
mais ou menos, raiz de menos c sobre a. Sendo o a diferente de zero, óbvio, porque isso aqui não pode zerar nunca, senão não é equação de segundo grau. E o c e o a tendo sinais opostos. Tá? Então, aqui a gente tem o x1, que seria o menos raiz de menos c sobre a, e o x2, que seria o mais, né? Ou apenas a raiz, o mais raiz de menos c sobre a. Vamos resolver esse primeiro exemplo aqui, usando essa nossa formulazinha. Então, o que a gente tem? A gente tem que o x1 é o menos raiz, né? De... Como a gente vai passar o 12 para cá, né? Isso aqui seria a fórmula 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Então, o c é menos 12. Então, a gente teria, já que o a é 3 e o c é menos 12, a gente teria quem? A gente teria menos 12 dividido por 3. Esqueci o menos. Não é isso? Então, essa minha solução seria menos a primeira solução é para a equação incompleta com b igual a zero. Ou seja, se nós temos a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quando b igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter ax ao quadrado mais 0x mais c igual a zero, né? Como isso aqui zera, então a gente vai acabar encontrando a forma ax ao quadrado mais c igual a zero, certo? Qual é a solução geral para esse tipo de equação aqui? A gente passa o c para o outro lado, né? Vai passar com o sinal trocado, fica ax ao quadrado é igual a menos c. Depois a gente passa o a dividindo, tá bom? Então fica x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Daí a gente tem duas soluções, né? A gente vai tirar a raiz dos dois lados, tá? E aí acaba ficando que x é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a, tá? Com a diferente de zero, obviamente que a tem que ser diferente de zero, porque senão isso aqui não é uma equação do segundo grau, e o c e o a com sinais opostos para isso aqui existir, tá bom? Então quer dizer que a minha primeira solução, né? A minha primeira solução é menos raiz de menos c sobre a. E a minha segunda solução é raiz de menos c sobre a. Ok? Vamos para esse caso aqui. A gente passa tudo para um lado, fica 3x menos 12 igual a zero, né? Então a gente tem aqui que a é quem? A é 3 e o c é menos 12, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso x vai ser mais ou menos raiz de quem? De menos c, ou seja, menos 12 dividido por 3, né? E vai continuar aqui o mais ou menos, então vai ser raiz de 12. Menos 12 vai ser 12 dividido por 3. Então x é quem? É mais ou menos raiz de 4, né? Então é mais ou menos 2. Ou seja, a minha primeira solução é menos 2 e a segunda solução é 2. Tá certo? Essa daqui a gente vai resolver por esse método que eu fiz aqui, que é menos 2x ao quadrado. A gente acaba passando o 6 para o outro lado, troca o sinal, obviamente. Depois a gente passa o 2 dividindo, fica menos 6 sobre menos 2. Só que menos dividido por menos, a gente sabe que dá um valor positivo. E 6 dividido por 2 é 3. Então quer dizer que x ao quadrado é igual a 3. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 3, como vimos antes, né? Se a gente tira a raiz, se a gente passa para o outro lado a raiz, a potência como raiz, ela fica mais ou menos. Então, os dois resultados são o x1 menos raiz de 3 e o x2 é igual a raiz de 3. Tá certo? E assim a gente resolve equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Se a gente tiver incompleta com o ser igual a zero ao invés do b, né? Como a gente viu antes, é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se esse c for igual a zero, a gente vai ter quem? Ax ao quadrado mais bx
mais zero igual a zero. Isso aqui não conta, né? Então a gente acaba tendo essa forma daqui. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. O que a gente vai fazer primeiro? A gente coloca o x em evidência. Vai colocar o x em evidência aqui, tá? A gente coloca, e quando a gente coloca em evidência, a gente tenta dividir isso aqui por x dos dois lados, né? Divide aqui por x dá ax e aqui por x dá b. Então, isso aqui é igual a x vezes ax mais b. Ou seja, isso vezes isso é x ao quadrado e isso vezes isso é bx. Tá certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso. É a mesma coisa daqui de cima. Tá bom? Então, a primeira solução que a gente tem é x igual a zero. Por quê? Quando eu estou multiplicando dois números e ele está dando igual a zero, ou esse lado é zero, ou esse lado é zero. Os dois também valem. O que a gente tem? A primeira solução é zero. A segunda solução é se o ax mais b for igual a zero. E aqui é fácil a gente resolver porque é uma equação do primeiro grau, né? A gente passa o b por outro lado subtraindo e o a dividindo. Então, as minhas soluções são do tipo zero e menos b sobre a. Ok, vamos lá. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem que o a é 3 e o b é 12, né? A primeira solução, como a gente viu, é zero. Então, x1 é zero. O x2 vai depender de quê? Vai depender de menos b, ou seja, menos 12, sobre a, que é 3. Então, as minhas soluções são x1 igual a zero e x2 igual a menos 4. Tá? Vamos resolver por esse método aqui agora. Vamos colocar o x em evidência. Fica menos 2x, né? Porque eu estou dividindo aqui por x. E dividir aqui por x dá 6. Ou seja, a primeira solução a gente já tem, que é o x igual a zero. E a segunda solução é se o menos 2x mais 6 for igual a zero. Ou melhor, quando o menos 2x mais 6 for igual a zero. A gente tem que menos 2x é igual a menos 6, que x é igual a menos 6 dividido por menos 2, que é igual a 3. Então, as minhas soluções são x igual a zero e x igual a 3. Certo? E por último, a gente tem a forma completa da equação. Como resolver equações completas que sejam, novamente, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, sabendo os coeficientes a, b e c, né, da nossa equação, né, as soluções são dadas por essa fórmula, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Tá? Mas vamos lá. O que é a fórmula de Bhaskara? Ela diz que a minha solução x é do tipo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? E aí, quem é esse delta? Esse delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos pegar um exemplo rapidinho para ver como é. Tá? Vamos primeiro achar quem são os coeficientes dessa equação. O a é quem está acompanhando o x ao quadrado, que é 2. O b é quem está acompanhando o x, que é menos 5. E o c é 2, que é o termo independente ali, né? Ok. Ele nos disse, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver o delta, tá? Quem é o delta que a gente viu? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá bom? Então, o delta é quem? O delta é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. Menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tá? Então, meu delta é 9. Daí, a segunda parte me diz que a solução x são do tipo menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. A gente viu que quando a gente tem mais ou menos, a gente vai ter duas soluções, não é isso? Então, quem seriam as minhas soluções? Menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 2. Tudo isso dando, então, 5, mais ou menos, que é a raiz de 9, 3, dividido por 4, tá? Então, a gente vai pegar as duas soluções. A minha solução 1, né? Vamos pegar primeiro a subtração, é 5 menos 3 sobre 4, que é igual a 2 quartos, que simplificando dá meio. Tá? E a segunda solução é
5 mais 3 sobre 4, que é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, as minhas soluções são meio e 2. E obrigado pela atenção.